Bom, vamos lá direto ao assunto. Eu já venho falando há muito tempo aqui, e para os servidores que acompanham aqui, que já vieram falar no meu gabinete, já vieram conversar, o próprio atual presidente do Instituto de Previdência, já conversamos bastante, até no dia da sabatina eu fiz esse questionamento para ele, né? Como provar que vai salvar o IPMT? E eu já venho falando desde o começo do meu mandato sobre essa questão, que o IPMT está falido. Só falta enterrar, a gente só não sabe a data ainda, mas está falido, essa é a verdade. O vereador Serginho bem falou aqui na fala dele, lembrando que eu falo isso há muito tempo. Nós temos aqui, né, a apresentação do último estudo do atuarial, que foi apresentado, teve alguns servidores que acompanharam a apresentação lá junto, e ele fala aqui, resultado atuarial, 3 bilhões, repetir mais uma vez, 3 bilhões é o déficit atuarial. Então, vereadora, a gente vem falando aqui desde o começo que para salvar o IPMT a gente precisa de 4 remédios. Gostaria que vocês prestassem atenção. A gente precisa de 4 remédios para salvar o IPMT. Só que é o seguinte, assim, esse aqui, é o remédio que salva. Esses aqui são paliativos. É um AS, é um Dorflex, mas o que salva mesmo a quimioterapia é esse aqui, Tá? Esse aqui. Qual que seria o primeiro? Alterar para 14% a alívio do servidor. Foi aprovado. Colocar o teto na idade, foi colocado. E o terceiro é esse projeto que está na casa hoje. Mas o que salva a quimioterapia, que vai salvar o paciente, é o atuarial. É a gente pagar o atuarial e recuperar os 3 bilhões, vereador Macedo. E qual é o estudo que nós temos? Atuar hoje, ele começa com 21 milhões nesse ano de 2022, depois vai para 24, 26, 29... e vai chegar lá em 2053 a 800 milhões. Da onde vai sair esse recurso da prefeitura? 800 milhões de aporte no IPMT para salvar o IPMT. Ou seja, o que está aprovado hoje não dá para salvar. Mas quais são as outras 3 soluções? A primeira solução seria a prefeitura pagar 185 milhões por ano até 2056. A prefeitura tem esse recurso hoje? 185 milhões? Não tem. O segundo cenário seria pagar 175 milhões até 2053. Tem esse recurso, 173? Não tem. O terceiro cenário seria de 219 milhões por ano. Os 3 cenários de solução, que é o quarto, que seria a quimioterapia para salvar o paciente, é impossível dar esse remédio. A gente vai dar 3 remédios, mas não consegue dar o que salva. Essa é a realidade do IPMT. É essa a realidade, tá? Mas, e se a gente aprovar aí o patronal? Se a gente aprovasse 28%, vereadora, a gente estaria assomando a esse mais 22 milhões, ou seja, estaria passando de 200 milhões por ano. E a população vai sangrar para pagar isso aí, porque a gente não tem 22 milhões em investimento na cidade, em construção de uma nova UPA, um novo viaduto na cidade. A gente não tem isso aí, né? E aí o que acontece? Vereador, mas o senhor vai votar favorável ou contrário ao projeto? Eu vou votar favorável. Sabe por quê não? Porque se a gente votar contra e rejeitar esse projeto, a situação fica pior. O orçamento do município é de 1 bilhão e 400 milhões. 400 milhões são só de impostos municipais. 1 bilhão são de repasses federais e estaduais. Imagina o orçamento da cidade sem menos 1 bilhão. Como que a gente vai pagar as contas? Como é que vai ter saúde? Como vai ter educação? Como vai ter segurança na cidade se a gente não vai receber esses repasses tão importantes para a cidade? Então, eu vou votar favorável ao projeto em responsabilidade aos 320 municípios de Taubaté, que inclui servidor e cidadão comum, que não é servidor. Porque a gente não pode ficar sem esse repasse, vereador Macedo. A gente está em uma situação difícil. A gente vai tomar medidas que não vai salvar o IPMT, mas nós vamos dar um fôlego para tentar zerar o déficit, para dar uma sobrevida maior, para a gente aí sim estudar e buscar uma medida para resolver o problema realmente do IPMT. Mas hoje ele é insanável, certo? E é com base nisso que eu vou estar votando com responsabilidade em relação ao município como um todo. Isso não significa que vereador que votar contra está contra a população ou está contra o servidor, ou o vereador que votar favorável está contra o servidor ou contra a população e vice-versa. Nós temos aqui responsabilidade como um todo, 320 mil cidadãos taubatianos que serão afetados, seja ele servidor ou não. Obrigado.